A paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Quantos estão felizes de poder estar na casa do Senhor nessa noite? Diga graças a Deus. Aleluia. Quantos precisam de uma palavra de Deus sobre a sua vida nessa noite, irmãos? Graças a Deus, aleluia. A palavra de Deus, ela tem o poder de nos abençoar, ela tem o poder de nos dar destino. A palavra do Senhor tem o poder de nos trazer uma orientação. A palavra do Senhor, ela tem um poder, irmãos, de liberar sobre a minha e a sua vida, em o nome de Jesus, tudo aquilo que nós precisamos nessa noite, amém? Aleluia! Porque tem coisas que nós precisamos e tem coisas que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Tem coisas que Ele quer liberar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família nessa noite. E Deus, é tudo que Ele faz, fala comigo, Ele faz pela fé. Ele faz pela fé. Vamos de novo, tudo que Deus faz, Ele faz pela fé, irmãos. Deus não faz nada se não for pela fé. Tudo que Deus libera, irmão, sobre a minha e a sua vida, tudo que sai do céu para a terra, sai pela fé. Sai pela minha e a sua fé. A Bíblia fala que é impossível agradar quem? Sem o quê? Sem fé. Então entenda, um culto como esse, ele funciona como? Fala, pela fé. Só tem como um culto funcionar de que jeito? Pela fé. Se eu faço um culto no desânimo, na verdade, na tristeza, na angústia, na aflição, se eu faço um culto na religião, se eu faço um culto na incredulidade, funciona? Sim ou não, irmão? Funciona ou não funciona? Não, irmão. O culto, ele só tem o poder de, na verdade, ser, eficaz na minha vida quando eu faço um culto, falo assim, pela fé. Pela fé. Quando eu acredito que o que está sendo liberado através da palavra, primeiro é para mim e pode funcionar para mim. Amém, irmãos? Quando eu olho para a palavra e falo assim, meu Deus, essa palavra eu recebo e tomo posse, e essa palavra pode ser liberada na minha vida e eu creio nisso. Está entendendo isso aí, irmãos? Então, quando eu coloco a palavra para mim, tomo posse, falo assim, milagre acontece. Porque nós queremos viver milagres. Eu preguei domingo passado sobre Deus age mesmo quando as portas estão o quê? Fechadas. E nessa noite eu quero falar assim, sobre fé. Fala assim, eu quero falar sobre uma fé. Fala assim, que tem um poder de mudar a minha história. Vamos de novo falar assim, uma fé para mudar a minha história. Quem quer contar uma história diferente logo no primeiro mês aí de fevereiro? Ah, não é possível, irmão. Você quer ficar só nessa mesma história, essa mesma resenha? Nessa mesma leré, ó céus, ó vida, nada dá certo pra mim. Você quer ficar nessa? Sim ou não? Então você precisa mover pela fé. Porque milagre só acontece, irmãos, com participação nossa. Porque a gente acha que o milagre está tudo na mão de Deus. Não, irmãos, o milagre ele é envolvido com algumas ações nossas. E quando eu entro e entendo a palavra e sei o que eu tenho que fazer, entenda isso, não tem como eu não viver algo extraordinário da parte de Deus. Sabe como que não tem jeito de eu não viver? Se eu ficar assim, ó, essa semana aí Deus vai fazer, e eu não fazer nada. Eu, não, na verdade, não buscar, não orar, não clamar, não declarar, não profetizar, não liberar uma palavra de vitória, começar a falar para mim mesmo, eu consigo, eu posso, eu sou capaz, Deus vai fazer, Deus está me vendo, Ele não me abandonou, Ele me ama, eu sou filho de Deus, eu sou escolhido, eu sou de Deus. Aleluia. Agora se eu levanto segunda-feira e falo, nada tá bom pra mim, as coisas estão muito difíceis, nossa, nada vai dar certo, parece que as portas não vai se abrir, parece que Deus não tá me ouvindo, Deus não tá me vendo, nada funciona pra mim, as coisas pra mim tá tudo dando errado, só as coisas estão, na verdade tá difícil, é só pra mim, irmãos, não é só pra você que as coisas tá difíceis, não, as coisas tá difíceis pra muita gente, e tem, na verdade, algumas pessoas as coisas estão mais difíceis ainda. Então como que eu tenho que usar uma fé pra mudar o quê? O quê? Fala assim, amém. Quem tem uma história aí, irmão? Quem tem uma história que precisa ser mudada? Eu creio que o poder da palavra, quando a palavra é liberada, eu capturo a palavra, irmãos. Quando eu falo essa palavra é pra mim, eu vou viver um milagre da parte de Deus nesses dias. Quando você fala assim, eu não aceito essa situação desse jeito, e fala, Deus precisa mudar.
Então eu entendo, irmãos, que Deus ele não tem como não fazer. Fala para o seu irmão, nessa noite você tem que dar lugar à fé. Fala para ele aí. Agora fala para você, nessa noite eu preciso. Dar lugar à fé. Entenda isso, irmão. Todo mundo está aqui dentro tem fé. Você pegou a visão? Você tem fé. Você não é religioso, você não está esperando acontecer, não, irmãos. Você está pegando, usando a sua fé e fazendo, irmãos, em nome de Jesus. Entenda isso, você está, na verdade, entrando na presença pela fé. Você está buscando pela fé, você está crendo pela fé. Você está clamando pela fé, você está acessando o coração de Deus pela fé, irmão. Aleluia! Nada com Deus funciona sem fé. Ah, pastor, eu estou passando a luta, estou numa dificuldade. Agora eu vou te provar que Deus não vê a sua luta, que Deus vê a sua fé. Na sua, fala, luta. Deus vê a sua fé na onde? Na sua luta. Abra comigo a palavra Iete, para que eles possam, na verdade, entender o que eu estou falando. Em Marcos 7, 31. Oh Deus poderoso. Pode ter, fala assim, pode deixar aberto. Fala assim, pode deixar aberto. Fala comigo, pode deixar. Fala de novo, pode deixar. Vamos de novo, pode deixar. Não, vamos de novo, fala assim, pode deixar aberto. Pode deixar aberto. Eu creio nisso. Fala comigo assim, tem um lugar na fé. Tem um lugar na fé. Vamos de novo, tem um lugar na fé. Tem um lugar na fé. Que o medo perde a vez. Eu falei 3 frases já nessa introdução. Eu disse que nessa noite, fala comigo, eu tenho que ter uma fé para mudar, fala comigo, a minha história. Irmãos, vou te falar a verdade, ninguém está se importando com a sua história, é você que tem que mudar a sua história. Se você está aqui e não está entendendo isso, irmão, você está achando que alguém vai ajudar você a mudar a sua história, esqueça isso, ele pode fazer parte, mas mudar a sua história para você não vai. Essa palavra aqui, a pessoa pode até te ajudar, mas mudar para você, ela não vai. Porque quando falamos de fé, algo fala comigo, individual. Cada um tem a sua fé nesse lugar e nesse ambiente. Eu disse também que nessa noite você precisa dar lugar aonde? Para falar assim, para a minha fé. Eu preciso me conectar com a minha fé nesse lugar, porque a minha fé me lança na onde? Fala assim, em Deus. Não tem como eu, na verdade, mover na fé e não pensar em quem? Em Deus. Não tem jeito. A terceira frase é, temos que ter uma fé que temos um lugar na fé que lança o quê? Fala assim, que o medo perde o quê? Perde a vida. Temos que ter uma fé que gera, fala comigo também, colheita. Quarta frase. Tem um lugar na fé que o medo perde o quê? Perde a vida. Irmãos, é interessante que o medo é o maior agente inimigo da fé. Porque quando a gente fala de medo só de coisa grande. Não tem gente que está travada em medo em coisas pequenas. Está entendendo o mistério? Tem gente que está com medo de ouvir, irmãos, um conselho e na verdade entender que tem que fazer aquilo que ouviu. Então entenda, o medo, irmãos, é o maior inimigo, fala assim, da minha fé. Irmãos, o medo é o maior agente limitador que a gente possa imaginar. Tem gente que tem medo de sentir medo. Pegou a visão, sim ou não? Quem está comigo, irmãos? Amém. Tem gente que tem medo, irmãos, até de sentir o medo. Então o medo é o maior agente limitador. Eu já vi gente falar que não lê a Bíblia porque tem medo de descobrir aquilo que na verdade não quer saber. Para não se responsabilizar naquilo que descobriu. Pegou aí, irmãos? Então entenda, o medo é uma coisa muito, fala assim, ruim para nós hoje. Fala assim, eu preciso ter uma fé. Eu preciso ter uma fé. Fala assim, que gere colheita hoje. Eu falei, Deus, eu vim para o escudo, eu quero ter uma fé que fala assim, gere colheita hoje. Quem precisa colher alguma coisa hoje com a sua fé? Irmãos, isso é poderoso.
Porque quando eu entendo que é pela fé que eu alcanço, fala assim, pela fé que eu alcanço. Pela fé que eu alcanço. Irmão, falar sobre fé acho uma das mensagens mais difíceis, sabe por quê? Palavras de fé não nos motiva, a palavra de fé nos desloca, sacode, nos responsabiliza. Palavras sobre fé vêm como um confronto no nosso coração. Porque todo mundo sabe que tem fé, mas não usa. Não usa. Pergunta, irmão, já usou sua fé hoje? Já usou sua fé hoje? Sua fé está em desuso? Sua fé está em desuso? Em quanto tempo? Um dia eu me lembro que eu falando com um irmão e ele contando o testemunho dele, ele falando que a primeira vez que ele ouviu Deus, ele ouviu quem? Deus. Ele ouviu Deus a primeira vez e ele contou o testemunho para mim na sacada do prédio, assim, eu com ele era porteiro. E ele falou assim, irmão, deixa eu te contar um testemunho. Uma vez eu ouvi Deus, eu falei, sério? Sério. Meu pai, eu estava buscando ao Senhor e eu queria ouvir a voz de Deus. Eu estava clamando ao Senhor, eu queria uma experiência com Deus. Eu falei, como que foi? Ele falou assim, olha, eu busquei, e de repente eu ouvi Deus falando comigo. Eu falei, o que ele falou? Ele falou assim, Deus falou comigo que era para mim ir lá pro terminal e pregar. Eu falei, misericórdia, moço. O que você fez? Ele falou, rapaz, mas eu lutei comigo mesmo. Porque pregar no terminal, entenda isso, é fácil, irmão. É uma plateia que está acessível? É uma plateia que está te esperando? É uma plateia que te conhece? E ele falou assim, irmãos, eu relutei e Deus falou comigo a segunda vez, levanta daqui, sai daí, vai lá pro terminal pregar. Que eu vou salvar uma alma lá. Quantas almas? Fala, vale mais que o mundo inteiro. Mais que o mundo inteiro. E eu falei assim, o que você fez, irmãos? E ele falou assim, uai, eu obedeci. Irmãos, no outro dia seguinte, está quem no terminal? Eu. Tô lá no terminal do Praça A, eu dei uma olhada para aquela fila assim, irmãos. Foi me dando o quê? Medo. E eu olhei e falei comigo mesmo, falei, Deus, não fala nada agora não. Irmãos, e tinha uma multidão assim atrás de mim, umas 60 pessoas esperando um ônibus no horário de pico. E eu falei, Deus, se o Senhor falar comigo, pregar aqui agora, o que é que eu faço, meu pai? Irmão, foi me dando um pavor só de ver a experiência. Se eu tô com medo, irmãos, é um agente limitável. Deus nem tinha falado comigo, eu me coloquei no lugar dele já. Fui covarde. Você não dá para entender quantas vezes você foi covarde nessa semana, porque você não agiu pela fé. Sim ou não, meu irmão? Sabe o que eu fiz? Virei assim, mandei um ar, porque povo, porque lá assim, o ônibus vai chegando, é assim? Aí vai entrando aquele tantão de gente. Aí o povo vai aproximando, aí o ônibus não dá, e o povo vai chegando. E eu tava ali na ponta, era só virar para cá e o quê? Liberar a mensagem. Eu falava, Senhor, esse chamado não é para mim não, eu não sou evangelista. Irmão, já travei Deus, na onde? Olha onde eu travei Deus, na minha mente. Eu não tenho chamado de evangelista. Coisa que Deus precisa de ter chamado de evangelista para usar alguém a hora que Ele quer. Deus usa quem Ele quiser. Eu só dei um argumento achando que estava, na verdade, impedindo Deus de falar comigo. E de repente eu já senti meu coração e falei assim, Senhor, tem misericórdia de mim, não pede esse trem para mim não. Porque se você pedir, eu sei que eu tenho que fazer. Mas eu não sei nem como fazer esse negócio, o que eu falo, como que eu começo, questão de gente aqui, irmão, não é ninguém, irmão, eles não vão entender isso, né? E eu fiquei na minha mente pensando, boa tarde, já era boa noite, não sabia se era boa tarde, bom dia, e eu fiquei pensando comigo, meu Deus, como é que eu começo a pregar para esse povo, que eu nem sei se é cristão, talvez teve um que é cristão, tem um que não é, e eu fiquei imaginando, irmãos, e ele falou que quando ele chegou no terminal, estava um tantão de gente, irmãos, e ele levantou a mão, levantou a Bíblia e falou, oi pessoal, Deus me mandou aqui. Eu falei, vixe, quem vai acreditar nisso, irmão? Sim ou não, não é verdade? Mas a Bíblia fala que Deus, ele falou para mim que Deus usou ele tremendamente depois de 1 minuto e pouco. Ele foi travado depois de 1 minuto e pouquinho, ele liberou o mês, falou que nada, eu vou liberar o que Deus mandou trazer aqui, vou pregar essa mensagem. E naquela palavra, irmãos, uma pessoa converteu. Lá no ponto, irmão, lá dentro do terminal. Aleluia! Deus não dê lugar ao medo, dê lugar à fé, irmão! E naquele dia Deus não pediu para mim pregar, graças a Deus, que eu não estava preparado. Tá bom, irmãos? Eu não estava preparado. A gente tem essa mania de falar, não, pastor, eu não estou preparado, né? Mas tem gente que não está preparada a vida inteira. Como assim? Chegou do céu, vai chegar no céu e falar para Deus, Deus, eu não estou preparado. Deus fala, então volta. É assim, irmãos? Que tem gente que não está preparada a vida inteira cristã, pastor, quantos anos? 20? Não, estou preparado ainda não. Mas como assim, irmão? Você já tem 20 anos que você está seguindo o Senhor e ainda não preparou?
Entenda isso, irmãos. Deus, Ele quer que nessa noite nós demos lugar e falar assim, uma fé que gera colheita. Uma fé que gera colheita. Que fé é essa que gera colheita? Ele fala assim, uma fé que obedece, mesmo sem entender. Só que o nosso maior dificuldade é que a gente quer entender para fazer. Entendeu isso aí? A gente quer entender para obedecer. A gente quer entender, irmãos, nos mínimos detalhes, para poder o quê? Praticar aquilo que Deus já pediu. Sim ou não, irmãos? Então nessa noite eu creio, Deus está nessa noite. Amém, aleluia. Atrás, fala comigo, de uma fé sincera. Uma fé sincera. Ah, isso é bom, irmão. Fala de novo, atrás de uma fé Atrás de uma fé sincera. O que é uma fé sincera, irmãos? Não é uma fé só de domingo. Que tá entendendo? Porque tem gente que tem uma fé só assim, só aqui. A fé dele só dá o período do culto. Depois que acabou o culto, acabou a fé. Ele já começa na segunda-feira a reclamar, já começa a murmurar, já começa a falar mal, já começa a voltar atrás naquilo que ouviu. As coisas já não estão dando certo, ele já começa a espraguejar, ele já começa a xingar, ele já começa, na verdade, irmãos, falar de Deus e todo mundo. Entenda isso. Uma fé sincera é aquela que, irmãos, ela é, em nome de Jesus, irmãos. Fala comigo, violenta. E não desistir. E não abrir mão. E não voltar atrás. Irmão, que eu tô irmão, o diabo odeia a fé. Uma das mensagens mais difíceis de falar é sobre fé, ensinando. Por quê? Quando eu prego o evangelho, pessoas são, na verdade, são salvas. Quando eu ensino o evangelho, pessoas são transformadas. Eu estou transformando a sua fé, eu estou ensinando sobre fé. Está entendendo a visão, irmãos? O diabo odeia a fé. Por quê? Vocês não querem saber, não? Vocês não querem saber. Vamos de novo. O diabo odeia o quê? Irmãos, você não gosta de uma pessoa que está na fé. Você que está aí sentado, não gosta. Eu que estou aqui, não gosto de uma pessoa que está na fé. Deixa uma pessoa ficar uma semana só contando milagre para você e você na derrota. Na terceira vez você não atende ela mais. Na terceira vez você fala, não aguento mais, é só vitória na vida dessa pessoa. E eu não aprovo, meu Deus. Será que ela vai contar outro milagre? Será que ele vai contar outro milagre? Eu não dou conta. Eu não suporto, chega. Não acredito que está dando tudo certo para ele, tudo errado para mim. Eu não acredito que está dando tudo certo para ele, tudo errado para... Irmãos, nós vamos pregar aqui, nós temos que pregar assim, eu preciso te ensinar sobre isso. Você vai sair daqui entendendo o que é fé, você vai sair daqui entendendo como usar a sua fé. Irmãos, o diabo odeia uma pessoa que morre na fé. Uma pessoa que ouve Deus e fala, nossa, Deus falou comigo, eu vou agir dessa maneira e Deus vai fazer algo na minha vida. O diabo fala, não é possível que ele entendeu, não é possível que ele está entendendo aquilo que eu estou pedindo, que Deus está pedindo para ele vai fazer e eu não posso. O diabo não consegue impedir uma pessoa que morre na fé. O diabo não consegue impedir uma pessoa que, entenda isso, que move na fé do Senhor. O diabo não consegue travar uma pessoa que está entendendo o propósito, irmãos. O diabo não consegue, irmãos, alcançar e nem atingir uma pessoa que entendeu aquilo que a palavra está buscando dele. Está entendendo isso, irmãos? Você já viu Deus, Jesus ter impedido de fazer algum milagre? De jeito que fala assim, de jeito nenhum. Ele fala assim, vai em paz a sua fé te vai em paz a tua fé te salvou. A salvação é pela fé e mediante o quê? Mediante o quê? Fala assim, a graça. Fala assim, eu quero ter uma fé sincera. Não só uma fé de domingo. Que tem gente que a fé dele só dura aqui dentro. Fala assim, domingo. Domingo ele já é crente, domingo ele põe um hino, meio de semana ele já não é crente mais. Só no domingo. Domingo ele está arrebentando. No meio de semana, passou, xingou ele xinga do mesmo jeito. Sim ou não, irmão? Não é verdade, não é? Já manda aí, né? O quinto, né? Não é assim, irmão? Ele só é crente que dia? Domingo ele lembra. Nossa, eu sirvo a Deus. Meio de semana ele fala, oh meu Deus, as coisas estão difíceis demais. Nada dá certo pra mim. Ele começa naquela resenha. E aí chega aqui domingo, quer que tudo, fala assim, que tudo dá certo. Tá entendendo? O fato dele entrar aqui, ele quer que tudo dá. Irmão, essa semente não germina só nessas 2 horas, não. Ela precisa de falar assim, de mais cuidados.
Entenda isso, nós precisamos ter uma fé. Eu creio nisso, eu estou liberando essa palavra nessa noite. Uma fé, fala comigo assim, sincera. Não uma fé, fala comigo, emocional. Sabe uma coisa mais ruim, irmãos? É quando você tem uma fé emocional. Porque tudo que é emoção, a ciência já pregou. Tudo que é emoção dura só 30 minutos. Depois, fala assim, acaba. Tá entendendo, irmão? Tem muita gente que age e fala assim, só pela emoção. Só pela emoção. E toda vez que você agiu pela emoção, ficou consequência. Sim ou não? Sim ou não? Passou o cartão pela emoção. Ficou consequência, sim ou não? Não ficou? Ficou? Ficou ou não ficou, irmão? Hã? Não, Deus vai abrir a porta. Vai dar errado esse negócio aí. Não é verdade, né, irmão? Não, eu vou passar o cartão, depois Deus vai prover. É assim, né? Fala pro seu irmão, fica esperto. Esse negócio de cartão é perigoso, vai, velho. Irmãos, Marcos 7,31. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar, da onde? Fala assim, é Jesus andando. Entenda isso. Jesus nunca andou sem fazer sinal, milagre. Pega a visão, pegou aí, sim ou não? Jesus nunca anda sem fazer o quê? Aonde ele passa, ele fez? Foi até o mar da Galileia, pelo meio das terras de Decápolis, sim ou não? Versículo 32. E trouxe-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram que pusesse o quê? A mão sobre ele. E tirando a parte entre a multidão, pôs o quê? Nos ouvidos, e cuspiu e tocou na onde? Na língua. Você fala, meu Deus. E levantou os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá. Isto é, abra-te. E logo se abriu os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava que jeito? E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas quanto mais o quê? Tanto mais o quê? Divulgava. Ninguém cala a boca de uma pessoa feliz, irmãos. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? E admirando-se sobremaneira, dizia: tudo faz bem, sim ou não? Faz ouvir o quem? E falar a quem? Entenda isso, a primeira coisa que Jesus faz assim, ele fala assim, separou da multidão. Tem hora que Deus vai separar para poder falar assim, agir. Deus tirou ele do meio do povo, sim ou não? Falou, vem cá que eu vou fazer algo na sua vida. Tirou ele do contexto. Tirou ele no meio daquele tanto de gente. Eles trouxeram ele, Jesus pega ele e o tira para um lado e fala assim, vem cá que eu vou fazer algo na sua vida. Vem cá que eu vou tocar na verdade na sua vida. Vem cá que eu vou fazer um milagre na sua vida. O que é esse tirar, afastar? Eu coloquei algo interessante aqui, ó. Tem coisas que Deus vai fazer, fala comigo, no secreto. No secreto. Irmão, tem coisas que Deus vai afastar para poder o quê? Fala comigo, fazer. Tem coisas que Deus já está guardado para fazer na minha e na sua vida, só que é no secreto. Não, vou falar de novo, você não pegou. Tem coisas que Deus já está guardado para fazer na minha e na sua vida, mas é na onde? No secreto. No secreto. Sabe por que Deus tem que fazer algumas coisas no secreto? Porque se Ele contar para você, você fala. A gente não aguenta guardar um negócio que Deus vai fazer. Sim ou não? A gente quer o quê? Falar. Deus falou que vai me abençoar. Deus falou que vai me dar isso. Deus falou que vai me dar aquilo. Deus falou assim, vem cá para você não falar. Tá entendendo isso aí? Entendeu ou não, irmão? Sim ou não? Tô para pegar um dinheiro e Deus vai me abençoar. Aí você começa a falar, quando é fé, a porta fecha. Não é assim? Não é assim? Vamos comprar uma casa, vamos comprar umas terras aí, uma fazendinha aí. Você começa a falar, Não, vocês não estão pegando, eu estou liberando. Então melhorei, era a casa, ninguém falou, eu falei umas terras para ver se alguém manifestava. Havia alguém que quer ter umas vaquinhas, sei lá, plantação de milho, vai fazer pamonha, né? A mulher caseira, a moda. Sim ou não, irmãos? Então tem hora que Deus vai fazer o quê? No secreto. Para a gente poder não falar. Eu creio nisso. Quem crê nisso? Colocou os dedos na onde?
Fala assim, ele colocou o dedo no problema. Não sei se você está pegando, estou liberando. Isso aqui é um culto acontecendo. Está acontecendo para você agora. Primeiro Deus te separa, depois ele põe o dedo na onde? Irmãos, esse milagre aqui é um dos milagres mais cabulosos que eu já vi na Bíblia. Ele pega o dedo e enfia na onde? No ouvido de quem? Do surdo. O problema estava na onde? Fala assim, Deus não perde tempo. Quem perde tempo somos nós. Quem pegou aí? Deus não perde tempo. Ele não colocou o dedo aonde, na verdade, irmão, não tinha dificuldade. Ele colocou a mão no problema. Ele colocou a mão na dificuldade. Ele, na verdade, Deus não tem rodeios. Onde é aqui que eu vou resolver. Quem tem um problema para Deus colocar as mãos nessa noite? Quem tem uma dificuldade para que Deus possa colocar as mãos no problema? Em o nome de Jesus, quantos creem nisso? Eu creio nisso, irmãos. Deus colocou a mão no problema. No ouvido de quem? Do surdo. Pastor, será? Irmão, nós é mais surdo que esse surdo. Sim ou não? Tem coisa que Deus está falando com você do ano passado, você ainda não ouviu. Tem coisa que Deus pediu o ano passado, você está até hoje sem ouvir. Tem coisa que Deus já pediu para mim, tem um ano retrasado, eu ainda não ouvi. Nós é mais surdo que esse surdo. Nós precisamos entender que isso aqui é um culto para nós. Se você está entendendo isso aqui, irmão, Deus está falando com você nessa noite. Isso aqui é um culto acontecendo, Deus te chamou para cá. Esse apartar aqui, Ele pode também apartar sua mente, chamar para um lugar e falar assim, eu vou fazer algo na sua vida. Agora eu estou colocando o dedo, a mão no problema. E a gente está achando que é o surdo da Bíblia. Não, o surdo somos nós. O surdo aqui sou eu. Achando que Deus vai fazer o que eu tenho que fazer. Pegou a visão, irmãos? Amém, aleluia. Porque toda vez que Deus te aparta, Ele revela seu problema. E isso é a dificuldade. Pegou na visão? Pegou a visão? Toda vez que Deus aparta você, Ele revela o quê? Aonde está a dificuldade. Por isso que ninguém quer ser apartado. A palavra é interessante, não é? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Deus te coloca num lugar, Deus separou ele tu fala assim, da multidão. Na multidão. Você acha que tinha mais gente com problema lá, sim ou não? Mas Deus queria fazer na vida daquele homem naquele dia. Eu creio nisso, irmão. Sim ou não, irmãos? Toda vez que Deus separa você, Ele revela o quê? A sua dificuldade, o seu problema. Entenda isso, Ele coloca a mão e fala no problema. Eu creio nisso, irmão. Isso aqui é um culto acontecendo, irmão, em funcionamento. É Jesus operando num culto. Agora fala, Ele cuspiu. Fala, cuspiu. Fala, eco. Fala, irmão, eco. Siga aí. O que Jesus fez? Está escrito ou não está? Está não, irmão? Cuspiu ou não cuspiu? E cuspindo, tocou na onde? Na língua. Primeiro Ele te separa. Quando Ele te separa, Ele revela seu problema. Agora o que Ele faz? Fala assim, quebra o padrão. Quebra o padrão. É normal por alguém cuspir nele? Você aceitaria um cuspe? Hoje? Só uma cuspidinha, irmão? Não? Pois é, você não está disposto a fazer aquilo que Deus está disposto a fazer para te abençoar. Eu fiquei pensando nisso, falei, Jesus, mas que coisa mais nojenta. Sim ou não? O que foi isso que Ele fez? Quebrou o padrão ou não quebrou? Sabe quando você pode dificultar a gente que é um padrão no culto? Saiu do padrão, você já tá. Será que é de Deus? Ninguém quer levar um cuspe. Sim ou não, irmão? O irmão chorou demais num câncer. Não, a gente está na prova. Deve estar em pecado. Ou não, deve estar passando uma luta na casa. Aí começa a mente. Nossa, deve estar com uma luta nos filhos. Não, o irmão está adorando, está sentindo a presença de Deus. Você está pensando no mundo. Entenda isso, toda vez que Deus vem, o padrão nunca é o mesmo. Não sei se é. Vou ter que falar de novo. Toda vez que Deus vem, o padrão nunca é o mesmo. É a gente que quer ficar no mesmo padrão, irmão. Entenda isso, o que é que Ele faz? Fala assim, cuspiu. Quebrou, fala, padrão. Irmão, Deus quebra o protocolo toda vez que Ele vem. Só que a nossa dificuldade, a gente não entende que Ele está manifestado.
A gente não entende que a presença dele veio, irmão. A gente não consegue alcançar isso. E por isso os milagres não acontecem nas nossas vidas. Porque a gente não está disposto, irmão, a abrir o coração de verdade e falar: Deus, é verdade, eu sou surdo. Eu tenho que ser apartado. É eu, irmão, é eu, Deus, que converte mais. Sim ou não, irmãos? Eu sou surdo, Deus. Eu não estou escutando o Senhor. O Senhor está falando, eu não estou entendendo. O Senhor está falando, eu não estou escutando. O Senhor está falando, eu não estou fazendo. Mas a gente quer uma resposta daquilo que a gente não está fazendo, como se estivesse fazendo. Pegou aí, irmãos? E aqui, irmãos, quarta coisa, ele põe a mão na onde? Fala na língua. Pôs a mão na onde? Na língua. Com o que? Fala, com saliva. Fala isso, quando ele colocou na língua, o que ele fez? Fala assim, soltou aquilo que estava preso. Entenda isso, se você aceitar Deus quebrar o padrão, ele solta aquilo que está preso. Não sei se você... não, irmão, não sei se você pegou. Aleluia! Eu creio nisso, irmão. O que estava preso? Era o ouvido? A Bíblia fala o quê? O ouvido ele tocou para resolver, fala, problema. Ele falava de maneira, fala assim, difícil. Ele falava e ninguém fala, entendia. Por quanto tempo você está falando e ninguém está entendendo? Pegou a visão, irmão? Você queria ser entendido e compreendido algumas coisas que você está falando nesse mês ainda, fevereiro, queria ou não queria? Não, vamos de novo, vamos de novo. Eu vou ter que desenhar para você poder entender. Já entendeu já? Pegou a visão? Pegou ou não pegou, irmão? Por quanto tempo você está falando só na sua vida financeira, ela não entendeu que você tem que ser próximo? Agora vocês achou bom, né? Hã? Por quanto tempo, na verdade, sua conta não entendeu que você é próximo? Você está falando e ela não está? Entendendo. Eu não posso nem pôr a sua casa, muita coisa que você está falando lá e ninguém está entendendo. Está entendendo o mistério, irmãos? Deus, quando tocou ele, o que? Fala comigo. Destravou aquilo que estava? O que estava preso, que ele falava e ninguém compreendia. Entenda isso, você falar e o mundo espiritual compreender é milagre. Agora vamos de novo. Se você liberar uma palavra e o mundo espiritual capturar e ela chegar no trono de Deus e Deus trazer a resposta, você foi compreendido. O que quer dizer isso, pastor? Aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Uau! Eu creio, Deus. É você liberar a palavra na terra e a terra, irmãos, compreender o que você está falando. Ir para o céu. O que Deus está falando? Comece na terra e Deus termina no céu. Uau! Só que a nossa dificuldade, a gente entra aqui e acha que tudo é robotizado. A gente acha que é igual o WhatsApp, é igual o Facebook, acha que é igual a internet. Não, irmãos. Isso aqui é mundo real. Verdade, aleluia. Fé, entenda isso, fé. Fé, uma fé que muda a sua história. Irmãos, ninguém quer mais mudar a sua história, irmãos, do que Deus. Verdade. Mas precisa da sua participação. Pegou a visão, senhor não? Olha que coisa forte, irmãos. Ele soltou o que estava, falando assim, destravado. Era o quê? A língua estava presa. Ele soltou o que estava preso. Irmãos, o que Jesus estava falando? Jesus estava falando assim, agora depois que eu soltar, todo mundo vai te entender. O que ele fez? Não, o que ele fez, irmão? Sabe a nossa maior dificuldade? Deus faz, a gente não fala. Deus faz, a gente não agradece. Deus está fazendo e a gente não agradece. Viu esse menino aí? Quando a língua soltou, o que ele fez? Ficou empurrado. Não vou falar nada. Queria nem conversar, para que você soltou? Foi assim? Foi assim, irmão? Ninguém conseguia fazer ele parar de falar. Porque ficou muito tempo com a língua. Deixa Deus começar a te prosperar, você não vai começar a falar. Talvez você não quer, não tem importância. Tocou na onde? Soltou o que estava? Preso. Fala assim, levantou o que? Fala os olhos para onde? Aos céus. De onde veio o que? Fala assim, socorro.
Entenda isso, irmãos. Os nossos olhos têm que estar para o céu pelo menos uma vez na semana. Está entendendo o mistério, irmãos? O olho para o céu representa... Irmão, os céus é onde é a habitação de Deus. Eu creio nisso, irmão. Você sair na madrugada, na sua casa, não sei aonde, olhar para o céu e falar, Deus, o sonho é grande, o Senhor habita aí. O Senhor está em algum lugar aí, o Senhor está me vendo, eu sou seu filho. Eu vou morar com o Senhor, eu vou reinar com o Senhor, eu vou estar com o Senhor, eu vou entrar pelas ruas de ouro, irmãos. Eu vou estar na Jerusalém Santa, eu creio nisso, irmãos. Levantou os olhos para onde? De onde vem o meu? Eu levo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Oh, aleluia! Oh! Sexta coisa, fala assim, suspirou. Em o quê? Suspirou em espírito, traduzido, está lá em Romanos 8, 23, para a gente poder entender o que é suspirar no espírito. Romanos 8, talvez a gente não entende. Quem já suspirou assim, ó? Quem já fez isso? Não, quem já fez isso? Confessa. Quem já virou o nariz para a mãe e levou um tapa no pé do vidro? Vocês não é dessa geração, não? Você fala assim, a mãe, peraí, menina, vou te quebrar sua cara. Quem viveu nessa geração, irmão? Não é possível. Hoje não pode, né? Os meninos hoje. É esse que faz com os pais, né? Mas antigamente você fala assim, vou comer essa comida. Como é que é? Senta aí, agora você vai comer tudinho. Não era assim? Não era? Ah, não quero comer carne. Como é que é? Você vai comer essa carne e tudo. Tem gente que nem tem carne. Quem já levou esse sermão? Quem já levou? Carne de novo? Pera aí, menino. Você vai ver. Você vai comer carne. Não é verdade, irmãos? Quem já foi lá, pegou uma batatinha e o pai fez comer o prato inteirinho. Mas suspirar tem um lado, fala assim, pejorativo. Se a gente não entende, sim ou não? Quem, a palavra verdade fala michoxo. Quem já ouviu você, a mãe, fala, fica dando michoxo, que eu vou quebrar sua cara. Quem já ouviu isso, irmão? Conhece não, michoxo? Ele não sabe não, né? Você é novo, né? Essa é velha, irmão. Deve ser outra palavra. Mas quem está aqui de uns 40 anos aí sabe o que eu estou falando. Sim ou não? Ficar dando o quê? Ficar resmungando. E a mãe, irmãos, entenda isso. Jesus suspirou. Olha o que está escrito. E não só ele, mas nós mesmos que temos o quê? Do Espírito também o quê? Esperando a redenção do nosso corpo. Então, quando eles falam assim, suspirou, hein? Volta lá para Marcos 7, por favor. Suspirou de que jeito? No Espírito. Tirando ou a parte 34. E levantando os olhos aos céus, suspirou e disse, como se ele fizesse, estava pronto para liberar, falar assim, poder. Ele fala, Efá. Essa palavra, irmãos, ela está no original ali, Efá. Isso é o quê? Abra-te. Uau. Eu preciso de uma porta aberta nessa noite. Quem precisa? Abra-te. Sétimo, mandou e os ouvidos sejam o quê? Abertos. Está aí no 35. E logo se abriu os seus ouvidos e a prisão do quê? Se desfez e falava de que jeito? Perfeitamente. Fala assim, é milagre mesmo. É milagre. Ele falava de que jeito? Perfeitamente. E depois ele fez o quê? Olha que coisa interessante. 36. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Jesus falando para ele. Fala mais. Quanto mais o proibia, tanto mais o divulgava. Faz isso é psicologia reversa. Quando você fala para não falar, o que acontece? Eu vou te falar, mas não conta para ninguém não. Aí pronto. Vai de galope, não é assim, não é? Tô contando isso aqui, mas contei para ninguém. Vai, né? Não conta para ninguém não. E de repente o negócio,
Sim ou não? Ele falou por quê? Ele falou assim, estava feliz. Sim ou não? Mas eu divulgava 37 para acabar, né? E o quê? E admirando-se sobremaneira, dizia, tudo faz bem. Faz o quê? É milagre. Marcos 2, abre aí, Ed, Marcos 2. Para a gente poder encerrar. Marcos 2. Você achou aí? Marcos 2. Olha o milagre ligado a esse daí. Uma fé para mudar a sua história. Alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares juntos à porta cabiam. E anunciavam o quê? Fala, Jesus estava pregando. Uau, irmão. E vieram ter com ele conduzido um paralítico trazido por quatro pessoas. E não podendo aproximar-se dele, dele, por causa da multidão, descobriram o telhado aonde estavam e fazendo um buraco, abaixaram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo a fé, fala deles. Disse a quem? Filho, perdoados estão o quê? Seus pecados. Uau, ele foi para ser curado ou para receber perdão de pecado? Mas ele recebeu o quê? Perdão de pecado. Sabe por que isso me fala? Que nem sempre eu sei o que eu vim fazer aqui. Eu vim buscar uma coisa e Deus tem outra para mim. Porque o perdão não é o ato de amor que Deus tem por mim e por você. Pegou não, irmãos? Então nem sempre, todas as vezes que eu passo a porta, eu sei o que eu vim fazer aqui. Talvez você veio buscar para uma coisa e Deus tem outra. Talvez você queria ouvir uma coisa e Deus está falando. Estou falando o que você precisa, não o que você quer. Sim ou não, irmãos? Jesus veio da fé deles. Jesus viu o quê? A dificuldade. O tempo que ele passou no leito. A dor que ele estava. As humilhações. Jesus viu o quê? E estando ali assentado alguns dos escribas que arrazoavam entre si em seus corações, dizendo: por que diz este assim? Blasfêmia. Quem pode perdoar pecado senão quem? Senão Deus. Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoava entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Para Jesus sabe. Está dentro do seu coração agora. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico o quê? Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar o quê? Disse a quem? Ao paralítico. Uau. A ti te digo: levanta-te, toma o teu leito e vai para onde? Para a tua casa. Uau. E levantou-se, tomando logo o teu leito. Em presença de quantos? Todos. De sorte que todos se o quê? Admiravam e glorificavam a Deus, dizendo o quê? O que ali? Nunca tal fim. Eu acho que essa é uma atitude de fé que muda a história de qualquer pessoa. A história da pessoa nunca mais foi a mesma. Está entendendo isso? Aleluia. Ele entrou num culto paralítico e saiu andando. Aleluia. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Quem trouxe ele recebeu o milagre? Recebeu o milagre que foi feito na vida de um amigo, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Que me explica que tem hora que você vai ter a fé, vai vir no culto, não vai receber. Mas outro vai receber. Entendeu isso aí por quê? Porque tem a hora certa marcada. Não, milagre não é mágica. Milagre tem hora, milagre tem dia, milagre tem mês, milagre tem minuto, milagre tem um momento para ser feito na vida. Amém, Jesus, aleluia. Sim ou não, irmãos? Deus não viu a fé deles? Sim ou não? Ele tinha que enfrentar dificuldade? Sim ou não? Do 1 ao 4 fala assim: é só dificuldade. É só dificuldade. Fala assim: é dificuldades. As dificuldades. Não pode limitar a minha fé. Não pode limitar. Fala assim: eu não posso agir segundo as dificuldades. Não posso agir segundo as dificuldades. Sim ou não, irmãos? É verdade. Jesus viu a dificuldade dele? Não. Jesus viu, fala assim, a fé dele. E viu só do paralítico? Não. Viu dos? Fala assim, dos 4 e do?
Entenda isso, num culto como esse, a gente quer que Deus veja a nossa dificuldade, Deus quer ver a nossa. É como se eu tivesse indo para um lado e Deus está indo para o outro. Pegou a visão, sim ou não? Deus está vendo, fala comigo, a minha fala fé na dificuldade. Sim ou não? Os maiores milagres foram gerados em meio às dificuldades, em meio às crises, em meio às coisas difíceis, em meio à situação onde você fala, não tem jeito, e Deus fala, agora eu vou fazer um milagre. Uau! Quando você fala, não tem saída, como que vai ser? Você começa a imaginar para sair e fala, não tem jeito, não tem solução. E Deus entra e fala, vou fazer um milagre. Milagre não se explica. Se explicar é ciência. E não é milagre. Fala para você ver, milagre não se explica. Se explicar é ciência. Então entenda, Jesus primeiro, fala assim, viu a fé deles. Versículo 5, Jesus vendo a fé deles, disse a quem? Fala assim, ao paralítico. Filho, aí é coisa forte. Perdoados estão os seus pecados. Amém. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu vou liberar algo na sua vida. Quando Jesus fala assim, vê a fé, ele fala. E toda fala de Jesus, quando ele vê fé, é fala de milagre. O que você quer dizer com isso? A distância entre o seu milagre, entende? Aquilo que você quer receber, e Deus é a sua fé. Quando ele falou, Jesus falou na fé deles e não na dificuldade. Jesus aqui não ficou falando assim, contando história. Depois que ele viu a fé, ele fala com quem? Fala assim, com o paralítico. Entenda isso? Depois que ele vê a fé deles, ele olha para o paralítico. E o lado humano de Jesus consegue ver o paralítico. Pegou a visão, senhor não? Pegou a visão, senhor não, irmãos? Entenda isso, Jesus vai seguir a regra. Ele primeiro viu a fé, depois viu o paralítico. E quando ele vê o paralítico, fala assim, ele vê a dificuldade. Ele vê o porquê que ele estava paralítico. Porque ele libera o que primeiro? Fala, perdão. De quê? De pecado. Entenda isso, ele viu o porquê. Jesus viu a circunstância. Jesus viu o porquê que ele estava. Olha, eu vou perdoar os seus pecados primeiro. E depois eu vou te curar e você vai sair andando. Uau. Adianta você ser curado e continuar em pecado? Sim ou não? O que vai resolver? Fala. Coisas mais difíceis vão acontecer. Sim ou não, irmãos? Versículo 7 e 8. Fala comigo. Não existe milagre. Não existe milagre sem adversário. Tem milagre, mas também tem adversário. Sim ou não? Sim. Por que arrazoais estes assim? Por que diz este assim? Blasfema? Quem pode perdoar pecado senão quem? Só Deus. E Jesus conhecendo logo em seu quê? Espírito. Uau. Que assim arrazoava entre? Disse-lhe. Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Jesus viu na carne? Ou no? Fala assim, tem um momento no culto. Fala bem forte, tem um momento no culto. Que Jesus vai ver. No Espírito. Se eu tiver na carne, Ele vai me pegar. Pegou a visão? Entendeu o processo? Tem um momento aqui que ele passa no Espírito. E quem está na carne, ele vê. Esse estava no Espírito? Estava no Espírito ou não estava? Esse estava assim, questionando o que estava acontecendo na onde? Fala no culto. O culto era de quem? De Jesus. O que você quer dizer com isso, pastor? Que mesmo no culto que Jesus estava pregando, tinha dificuldade. Tinha um adversário lá para tentar intrigar, para não deixar acontecer o milagre. Ele manifestou na vida dessas pessoas e, na verdade, ele pôs em xeque se Jesus podia perdoar pecados, se Jesus podia curar. Ele pôs em xeque se Jesus perdoar, automaticamente ele não podia curar aquele homem. Pegou a visão? Então entenda, você questiona uma coisa que vai ligar em outra. Você questiona uma coisa que vai bloquear a outra. Sim ou não, irmãos? Então aqui ele está explicando bem claro. Jesus está falando bem claro. Não existe milagre sem o quê? Falou obstáculo. Zaqueu, quando foi voltar para casa, ele foi tranquilo? Ou o povo gritou? Falou, como é que você vai na casa desse bandido? Você rouba da gente, você é mau.
Ele cobra mais, sim ou não? Sim ou não, irmão? A mulher cirofilícia, ela tem dificuldade para receber o milagre para a filha dela, sim ou não? Os discípulos falaram, não, passa na nossa frente, tá tudo certo, é assim? Eles falaram, despede ela que ela vem gritando, manda essa doida embora. Foi. Entenda isso, não existe milagre sem. Ah, pastor, eu vou buscar e nada. Porque tem crente que fala assim, ó. Pastor, eu comecei a fazer um propósito, comecei a clamar. E logo o inimigo, o quê? O diabo levantou. Está entendendo o mistério, irmão? Parece que ele estava sentado bebendo limonada lá no inferno. Sim ou não, irmão? De repente você decidiu fazer alguma coisa e falou, você me impediu de beber minha limonada. Vou ter que levantar e ir lá. Irmão, ele não senta, irmão. Ele está sempre em movimento. A Bíblia fala que ele anda em derredor, buscando como um leão, brandando como um leão, irmãos. Buscando a quem possa o quê? Tragar. Está entendendo isso, irmãos? Então aqui é uma palavra clara. Que no culto que Jesus estava, tinha, fala comigo, dificuldade. Obstáculo. O inimigo tentou usar essas pessoas para não deixar esse irmão, fala comigo, ser curado. Aí Jesus fala assim, manifeste. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou lhe dizer, levanta, toma o teu leito e anda. Entenda isso. Jesus sempre vai confrontar o nosso inimigo. Creio. Jesus não vai deixar o diabo, irmãos, ficar falando, questionando, irmãos, sem ser confrontado. Eu vou, então tá bom, já que vocês estão pensando nisso, vou mostrar que eu posso perdoar o pecado e mandar andar. Uau! Eu creio nisso. Sim ou não, irmão? Eu creio nisso. Olha o que ele fala. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o quê? Poder. Para quê? Fala assim, perdão é o maior ato de amor que Deus expressa por nós. Porque Ele nos perdoou quando nós éramos pecadores. A Bíblia fala que Ele foi crucificado antes da fundação do mundo. Está entendendo isso, irmão? Então Deus te conhece, Ele me conhece. Está entendendo isso, irmãos? Sim ou não? Ele nos amou primeiro. Irmão, não dá para entender o amor de Deus. Você só tem que aceitar, você não consegue compreender. O amor de Deus, ele é incompreendível. É algo impressionante. Sim ou não, irmão? É verdade. Incompreensível. Eu inventei uma palavra querendo explicar o amor de Deus e não deu. O irmão me pegou ali. Não dá para explicar. Eu tentei parafrasear. Travou de pé. É igual quando acontece. Aleluia, Jesus. Amor, Deus poderoso. Não. Teu amor, Senhor. Eu sei que Ele nos amou primeiro. Amor, meu Deus. Nós não merecemos estar aqui, É verdade, meu Pai. mas Ele nos amou. Amém? Jesus fala assim das duas dificuldades daquele homem, de maneira muito simples. Vou perdoar seu pecado, vou te mandar levantar aí. O que ele disse aí? Olha o que ele diz. Olha como que tem que ter participação nossa. Quem está comigo? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: a ti, fala, te digo. Para quem? Pergunta para quem? Quem recebe resposta no culto? Quem? Não. Não é quem é bom. Não é quem busca. Quem recebe resposta no culto? É isso. Não é possível. Ele fala ao para quem tem? Jesus fala. Isso aqui é muito poderoso. A ti te digo. Olha a coisa. Ora, para que saibais. A ti te digo. Ora, para que saibais, versículo 10, que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado. Disse a quem? Ao paralítico. Olha o que ele fala para ele. Olha o que ele fala. A ti te levanta-te, toma o teu leito e vai para onde? Ele falou quantas coisas? Fala 3. Mandou o quê primeiro? Depois o quê? E depois o quê? Quantas coisas? Entenda isso, não existe milagre sem instrução. Ele já tinha sido curado aqui? Não. Já estava andando?
Então o milagre envolvia o quê? A ação dele. Está entendendo? A fé dele. Deus falou, você vai levantar, vai fazer o quê? Levantar. Tomar o quê? Pra quê? Detalhe é isso. Pra que pegar aquela cama fedida? Sim ou não? Aquela cama era tudo que eu não queria levar, sim ou não? Sim ou não, irmão? Sim. Você faz uma cirurgia de visível, pega as pedras e guarda lá no porta da sua casa? Ah? Sim ou não, irmão? Você guarda alguma coisa que gerou dificuldade? Por que ele mandou pegar o leite? Olha que instrução. Primeiro levanta, depois, e depois, para onde? Isso é interessante, né? Para quem? Para casa? Por que eu não podia pôr de shopping? Sim ou não, irmão? Vamos melhorar o shopping um pouquinho, flamboyante. Lá pro flamboyante, sim ou não, irmão? Pega tua cama e vai para onde? Flamboyante, vai pro shopping. Pega tua cama e vai comer um lugar legal, um restaurante, sim ou não? Não. Vai para onde? O princípio aqui é impressionante. Ele disse 3 coisas. Fala assim, precisou de ação. A ti te digo, levanta, toma o teu leite e vai para onde? E ele fez de que jeito? Sabe por que a gente não recebe? A maioria dos crentes tem fé, mas não tem obediência. Só tem fé. Ah, pastor, tem fé. Pois é, mas você obedece, não obedece ninguém, não. Ah, você tem fé, mas você está em cobertura? Você tem pastor? Não tem, não. Eu estou aí mesmo, eu não tenho nada. Não tem igreja, não vou na igreja, não congrego, não faço. Eu tenho só fé. Ele fez de que jeito? Fala do jeito de Deus o quê? Ter fé e não obedecer, infelizmente, você não recebe. Se ele faz o contrário de tudo aquilo que Jesus falou, o que acontecia? Fala nada. Mas ele fez de que jeito? Fala, levantou, pegou a cama e fez o quê? Ele deu moral para quem estava lá? Não. Estava falando que ele não podia ser curado, que ele não podia receber, que esse ano vai ser um caos, que as coisas vão ser muito difíceis, ninguém vai comer, ninguém vai andar. Ele deu moral para esse povo. O que ele fez? Ele ouviu quem? Ele ouviu quem? Quem podia falar e quem podia mudar a história dele. Sabe o nosso problema? A gente fica ouvindo quem não pode fazer nada para nós. E esquece de ouvir Deus. Ou talvez não escuta Deus. Olha a coisa forte. Levantando-se, tomou logo o quê? De que jeito que ele pegou? Uma paciência. Falou, pega essa cama aqui, não queria nem levar estranho, mas vou ter que levar. Foi assim que ele fez? Sim ou não? Ele reclamou? Entenda isso. Sabe qual foi a nossa maior dificuldade? Toda vez que Deus vai fazer um milagre na minha, na sua vida, Ele dá uma instrução antes. E a gente sempre reclama da instrução. Naamã reclamou ou não reclamou? Chegou na porta de Eliseu, o que ele falou? Aí eu pensei que você ia sair aqui para fora, ia me receber com honra. Pensei que você ia levantar a mão para o céu, depois de levantar para o céu, clamar o nome do Senhor, seu Deus, enfiar a mão dentro da ferida e curar quem? O enfermo. A gente sempre reclama daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Por isso que as coisas muitas das vezes não acontecem. Ele não, catou a lama, a cama de que jeito? Logo, falou, agora é minha chance, deixa eu ir embora. Saiu em presença de quantos? Fala, aqueles que criam e aqueles que estavam duvidando. Ele saiu na presença de todos. Isso aqui é muito poderoso. De sorte que, fala de novo, todos se o quê? E glorificaram a quem? De Deus. Que eles falaram que não tinha o quê? Poder para fazer. E eles teve que entender que Deus podia perdoar e que Deus podia o quê? Mandar andar. Uau! O que você quer dizer com isso, pastor? A hora que Deus quiser fazer na sua vida, Ele faz. Vou falar de novo. A hora que Deus quiser liberar sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, Deus faz, irmão. Uau! Levantou-se, tomando logo o seu leite, saiu em presença de todos, de sorte que todos se o quê? Admiraram. E glorificaram a Deus, dizendo, nunca o quê? Nunca tal Deus poderoso, aleluia. Fala para o seu irmão, milagre. Segue um processo. Fala, minha fé vai mudar a minha história. Fechou e fala assim, a minha fé vai mudar a minha história. Uau! Todos aqueles que querem ver a minha derrota vai ver a minha vitória.
vai mudar a minha história. Nessa noite eu vou dar lugar à fé. Quantos creem nisso, irmão? Nesta noite eu vou dar lugar à fé. Porque tem um lugar na fé que o quê? Eu anotei aqui. Tem um lugar na fé que o medo perde a vez. Anota essas frases. Você falar no meio da semana. Temos que ter uma fé que gera colheita em nome de Jesus. Fique de pé no nome de Jesus. E nós vamos orar nessa noite. E eu quero orar por você nessa noite. Eu quero clamar a Deus pela sua vida. Porque eu creio que quando a fé é liberada, o milagre acontece. Amém, irmãos? Então eu quero que você feche seus olhos aí onde você está. Nós vamos orar agora. E eu creio que Deus pode alcançar você e agora e fazer um milagre na sua vida. Primeira coisa, eu quero chamar aqui à frente. Eu vou orar por você nessa noite. Chamar o louvor. Pode vir o louvor. E nós vamos orar. Aleluia. Eu acho que é a última canção. Vamos cantar ela, que já cantou. Mas com os seus olhos aí fechados, eu quero que você medite aí agora. Eu quero orar por você nessa noite. Eu disse que quando a fé é liberada, o milagre acontece. E eu não vou ter só uma fé nesse domingo. Eu vou ter uma fé que vai durar. Não vai ser uma fé emocional, vai ser uma fé racional. Eu sei o que eu quero. Eu sei o que Deus pode fazer, tudo. Deus não está limitado a nada. Deus pode fazer tudo. Eu sei. A fé não tem religião, irmãos. A fé não segue um princípio religioso. Então fique esperando Deus fazer do jeitinho que você está imaginando. Eu preguei aqui em dois personagens. Cada um Deus agiu de um jeito. Ah, Deus. No primeiro personagem, Deus teve que afastar ele para não ter, na verdade, alguém que se levantasse. Deus o afastou e fez com ele separado. No segundo, as pessoas levantaram achando que podia impedir Jesus de fazer. Mas ninguém pode impedir Jesus de fazer. Aleluia. Eu quero que nessa noite, você que está aí, em nome de Jesus, você possa receber nessa noite aquilo que Deus tem para a sua vida nessa noite. Talvez você entrou aqui clamando um sinal da parte de Deus. O que vai trazer esse sinal de Deus na sua vida é a sua fé conectada com Deus. Há poder no nome de Jesus. Enquanto eu estou orando aqui, eu creio que o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração. Eu quero agradecer aos irmãos que estão aí na internet. No nome de Jesus, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero nessa noite que vocês recebam em nome de Jesus a cura, no poder e na autoridade do nome de Jesus.